Vamos embora, a gente fala sobre Denis Bouanga. Pois é, tô mudando um pouquinho a pronúncia aqui porque descobri que, pelo nome dele ser francês, né? Normalmente o francês tem esse final e o Bouanga era uma coisa muito americanizada, né? Então a forma correta de chamar o nome do cara é Bouanga. Então, Denis Bouanga, temos informações, o diretor do LAFC falou sobre o assunto, a gente tem novas informações, algumas que parecem indicar que a negociação segue travada, outras que parecem indicar que a negociação andou. Vamos falar disso aqui também. Teve proposta pelo Betis, tá? Proposta do Betis pelo Facundo Bernal. A gente fala isso depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar do vídeo, se inscreve aqui no canal se você curtir o canal O Raiz Tricolor. Já é? Vamos lá, tá? Uma matéria, a gente abre falando sobre Facundo Bernal, antes de dar as atualizações acerca de Denis. Dizem que é Denis Bouanga. Aí o Denis eu tô deixando passar. Denis Bouanga, né? Melhor. Mas vamos lá. Informação do César Luiz Merlo acerca do mercado é que o Fluminense rejeitou uma oferta milionária do Real Betis por Facundo Bernal. Horas antes do fechamento da janela de transferências na Europa, que está fechando agora, fecha nessa semana, né? O Fluminense recusou uma proposta de 10 milhões de dólares, primeiro foco de atenção nosso aqui sobre o valor, vou falar já já, do Real Betis para comprar o passe do volante uruguaio Facundo Bernal. A situação, segundo apurou o UOL, com fontes ligadas à negociação, o valor foi considerado interessante pela diretoria do Fluminense, mas não houve acordo com o Defensor Sporting do Uruguai, que ainda detém 40% dos direitos econômicos do jogador, o que acabou travando a operação. O Bernal vinha sendo acompanhado pelo Betis desde meado do ano, mas agora nessa janela houve uma formalização de uma proposta e diante desse impasse o Fluminense optou por manter o jogador no seu elenco. O Facundo Bernal, segundo o portal da transparência do Fluminense, tem contrato com o Fluminense até o meio de 28, ou seja, mais 2 anos e meio de contrato, 40% pertence ao Defensor, 10% é o que o Fluminense chama de exclusividade de venda por representante do atleta, mas nada mais é do que uma forma ali do representante do Bernal ter 10%, sendo que hoje não é mais permitido que coisas que não sejam clubes de futebol ou o próprio jogador ter percentual de jogador. Então, no final das contas, é 10% do empresário, 40% do Defensor e 50% efetivamente do Fluminense. A situação é o seguinte, tá? O Facundo Bernal, ele recebeu essa proposta. Hoje, o cenário, para explicar aqui, de repente, quem não acabou não entendendo tudo, o cenário é o seguinte. O Fluminense tem, como eu falei, esse valor, chega uma proposta de 10 milhões de dólares, o Fluminense vira e fala, olha, exemplo, tá? Não é informação. Por 8 eu vendo, mas eu só vou ter direito a 5. Defensor, você quer ficar com 2? Se você ficar com 2, eu vendo agora. Se você não aceitar ficar com 2, aí eu não vou vender. Aí você pode virar e falar assim, tá, Gabriel, mas por que o Defensor, numa situação dessa, vai aceitar ficar com 2 se ele teria direito a 4? Para realizar a venda. Porque enquanto o Fluminense não vendeu o Bernal, os 40% do Defensor não valem de nada. Ele tá jogando pelo Fluminense, se o Fluminense não vender, o Fluminense continua utilizando o jogador e o Defensor não leva nada. O Fluminense utilizou essa tática, por exemplo, com alguns jogadores para tentar negociar, deu certo com alguns e com outros não. O caso mais famoso que não deu certo é do zagueiro Nino. O Fluminense tentou isso em janeiro de 23, quando o venderia para o Tigres do México. O parte do direito do Nino pertencia ao Criciúma, a proposta do Tigres era inferior, o Fluminense queria ficar com um valor maior, o Criciúma acabou não aceitando. Outras vezes deu certo. Uma pouco famosa é a do Pedro, quando foi vendido para a Fiorentina, que o Arte Sul tinha boa parte ali do percentual do Pedro e o Fluminense conseguiu ficar com uma parte ainda maior, mas era um clube muito pequeno, o Arte Sul. E com o John Arias também, um clube muito pequeno da Colômbia, o Patriotas, que tinha uma boa parte do passe do John Arias e o Fluminense conseguiu que o Patriotas abrisse mão. Qual que é a situação? Patriotas e Arte Sul não se comparam ao Defensor. O Defensor não é um dos grandes do Uruguai, mas é um time maior do que esses dois que eu citei. Tal qual o Criciúma, talvez pro Brasil ali assim. Então,
O defensor não aceitou, fica com um percentual menor, mas poderia ter aceitado, tanto que eu falei já de situações que acabaram acontecendo. Existe só um risco aí, que é os clubes não aceitarem, esses clubes menores não aceitarem mais vender percentual para o Fluminense, né? Porque o Fluminense usa dessa prática, etc. Enfim, vamos ver como é que vai ser, ou talvez se essa prática já seja tão enraizada no mercado que o clube saiba o que pode acontecer. O Bernal evoluiu nos últimos 2, 3 jogos. É um jogador que se tem. Eu acho que pode ser tratado ainda como uma promessa, há uma expectativa, coisas desse tipo sobre Facundo Bernal. Eu nem vou dizer que o Bernal é horroroso, porque ele não fez uma temporada muito boa no ano passado, bem como também não vou dizer que o Bernal é craque, porque ele fez um início de temporada bom nesse ano. Acho que é um jogador muito jovem, que tem uma estrutura física muito interessante para a posição onde joga. O Bernal é alto, o Bernal tem força física ali, né? A aparência não é aquele magrinho, altão, esmirrado. Então isso ajuda, ele só tem 22 anos, então isso ajuda o Bernal a ter uma evolução. Claro, uma proposta de 10 milhões de dólares, pode encher os olhos, falar, pô, é mais do que o triplo do que a gente pagou, considerando o percentual, é o dobro do que a gente pagou, e ele mal jogou por aqui. Mas o Bernal tem capacidade de valer mais, e outra também, né? Tem que saber se esses 10 milhões eram 10 milhões. Com o Betis, vocês vão se lembrar, em 2022, quando a gente vende o Luiz Henrique, a primeira notícia que sai é de 13 milhões de dólares. E aí vem todo mundo com a campanha, né? 13 milhões não, que é uma loucura e tal. E depois eu vou apurar e eu falo, olha, não é 13 não, tá? Se eu não me engano, na época era 8 mais 5. 8 milhões de euros, que era a proposta. 5 era bônus. Pra você saber se nessa história do Bernal aí, parte também não era bônus. Diz que o Fluminense se interessou. Vou tentar descobrir aí qual que foi a visão do Fluminense sobre o Bernal. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. A gente fala sobre a situação do Buangá. Por quê? Vamos lá, sequência, tá? A apuração que vem sendo feita, ela tá tendo muitos lados nisso tudo. Então eu sempre tomo cuidado aqui para dar a apuração, dizer o que faz mais sentido, sem descredibilizar quem deu a apuração de outro lado, tá? Então o que se tem de notícia no geral é de que o Buangá tá fechando com o Fluminense, é só uma discussão de forma de pagamento. Porém, hoje à tarde, o John Thorrington, ou Thorrington, não sei como é que se fala exatamente, que é o general manager o diretor-geral ali do LFC, ele deu uma entrevista coletiva, provavelmente já estava programada e tal, falando sobre alguns assuntos, e ele foi perguntado sobre o Buangá, porque o Buangá, assim, os números que o cara tem, etc., o cara é tratado como um ídolo lá. E ele falou o seguinte ao ser perguntado: nós temos... As pessoas têm, porque eu tô tentando pegar o contexto, né? Interesse em vários dos nossos jogadores. Sem entrar em casos específicos, vale a pena explicar o nosso processo de transferências de vendas. A gente precisa garantir que a parte financeira faça sentido. Ou seja, que a proposta financeiramente seja boa. E também avaliar o quanto que isso afeta a qualidade da nossa equipe, sabendo se teremos ou não um substituto. Nada aconteceu ainda em relação ao Denis, porque precisamos que essas duas condições sejam atendidas. Nossas expectativas são enormes. Fecha aspas. Li aqui numa tradução um pouco mais livre, tá? Então, qual que é a situação? Tá? Ele está basicamente deixando claro que ainda não há um acerto e que duas coisas precisam fazer sentido. Que a proposta financeira do Fluminense atenda ao LAFC. O que a gente tem de informação é que o Fluminense teve proposta recusada e esse valor já chega a 15 milhões de euros. 15 milhões de dólares, perdão. Lembrando que o dólar deu uma baixada agora, então a diferença do euro para dólar está significativa, tá? Segundo informação, ou seja, valor também é um problema. O Fluminense precisa chegar no valor ou precisa que o LAFC aceite o valor que o Fluminense propôs. Forma de pagamento também é um problema, também é um entrave. Por que forma de pagamento é um entrave? É a visão do John. E quando ele dá uma entrevista, ele externa isso, tá aí o post do Thiago Brandão, uma tradução um pouco diferente da minha, mas dá para entender o contexto, você pode ler aí, por favor, tá? Se você quiser, de repente a pessoa quer ler. A fala dele dá um indício, dá uma situação ali diferente
do que talvez a gente estivesse esperando, mas é ele jogando com a informação que tem. Jogando com a imprensa, que é dando um recado pro Fluminense de que, olha só, se eu vendê-lo, eu preciso de um dinheiro suficiente e de achar um outro jogador que o dinheiro que vai entrar à vista me faça ter uma reposição agora. Não é só vender o cara. Às vezes a proposta é muito boa, mas minha temporada vai ser uma merda sem ele. Acontece que, pouco depois, ainda na tarde dessa segunda-feira, o jornal O Jogo, lá de Portugal, numa matéria do Carlos Gouveia, deu a informação de que Eustáquio saiu da convocatória e última saída do FC Porto. O destinos e pormenores do negócio. Fala, quê? Estamos falando do canadense Stephen Eustáquio, jogador da equipe do Porto e que está em negociação com o LAFC da Major League Soccer. Já, enfim, saiu, tá autorizado, já provavelmente viaja, nem joga mais pelo Porto e vai pro LAFC, tá? Se fala em alguns jornais sobre uma negociação de 7 milhões de euros com uma opção de compra, um empréstimo com uma opção de compra. Você pode virar e falar, Gabriel, então tá aqui, tá comprovado, ó, o Stephen Eustáquio é o substituto do Boanga e aí por isso já tá tudo negociado, ele tá vindo pro Fluminense. A questão é que o Eustáquio não é centroavante, não é atacante, ele é meia central. Então não dá pra cravar que tem essa negociação, tudo que tá definindo. Pode ser que a avaliação do LAFC julgue que para repor um jogador como o Stephen Eustáquio, para repor um jogador como o Boanga, hoje seria mais necessário um meia central, que no ataque eles já vão ter outros, etc. Pode ser. Como pode também, não sei, ele tá falando de uma outra contratação, mas é porque eu já vi muito burburinho em rede social sobre, olha só, o jogador que eles estão contratando tá definido, então que ele vem. Calma. Acho que boa parte das negociações tem que ser feitas com calma, bem como também a avaliação nossa aqui também tem que ser feita com calma, tá? Então, a princípio, esse cara que estão falando que tá tirando do Porto e indo pro LAFC, ele é meia. Ele não substitui, meia central, ele não substitui diretamente o Boanga. Pode ser um indício, mas não necessariamente é uma afirmação, beleza? Vamos ficar de olho, a gente precisa efetivar essa contratação? Não necessariamente, a gente precisa efetivar uma contratação de 9. Eu aposto que todo mundo, após a negociação do Hulk, ficou putaço quando encerra a negociação do Hulk. E eu aposto também que hoje, entre Hulk e o Boanga, todo mundo escolheria o Boanga, ou pelo menos a maioria escolheria o Boanga. Então tem que ter calma para achar o melhor valor, com a melhor forma de pagamento e o melhor jogador, que é o que importa no final das contas. É isso. Continuamos de olho. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Valeu.